Ei, pessoal, fiz 2 vídeos atrás, minutos atrás terminei, e agora o ponto da economia, uma opinião nova que eu tenho, e uma ideia nova para combater esse problema que está chegando, o respingo que está chegando da guerra em nós, não é? E eu resolvi fazer porque já estava com 30 minutos e eu estou procurando fazer o máximo possível vídeos pequenos, shorts, por causa que os vídeos ficam muito cansativos de ser ouvido até o final, com 40, 50 minutos. É um erro meu. Então, eu estou me treinando a falar menos aqui, tá? Eu vou falar agora sobre essa ideia. Hoje são 12 de abril de 2026 e é sobre isso, sobre a minha ideia do que o governo fazer para fortalecer o nosso mercado nesse momento, fortalecer o Brasil diante, por exemplo, desse respingo, mas diante de qualquer situação. É uma, que tome esses respingos agora como uma aprendizagem, porque o Brasil realmente estava bem antes, 3 meses atrás, não é? Então vejo vocês. Olha, eu, eu acredito que se o governo criasse agora uma plataforma diferenciada dentro da estrutura que está operando o Brasil, ou seja, o Brasil tem a sua pasta de economia, Ministério da Fazenda, tem o governo e, e o governo diz que o Banco Central existe de uma forma independente. Eu não concordo com isso, não. Mas, whatever. Isso aí não é o. Se é ou não é, não é isso que é o detalhe que eu vou discutir, porque o Banco Central pode fazer o que eu falo, o que eu vou falar aqui. Não tem no mundo. É uma ideia e para ser debatida, certo? Não é uma imposição minha. Mas vejam vocês, é uma inocência os comentários contra o Banco Central, é a inocência de quem fala contra o Banco Central por causa dos juros altos. Seja na categoria de políticos contra o próprio presidente Lula, seja o empresariado, e esse é o lado mais forte e fala realmente contra, certo? E seja eu e você, eu sou contra. Pois é, mas agora eu vou me pôr no lugar do Banco Central, que está ouvindo todo mundo contra. Olha, gente, não tem como o Banco Central baixar esses juros no Brasil pelo seguinte, porque o Banco Central precisa gerenciar a caixa, precisa de entrar. É o modo de dizer gerenciar a caixa, certo? Eu tenho que tomar muito cuidado com minhas palavras, porque fica muito economista querendo fazer, enfiar o ferrão, não é? Não pensam, mas também não querem que ninguém venha pensar. Então vejam vocês, que ele não se gerencia a caixa. Ele é o mandatário do setor econômico, da parte estrutural, né? É praticamente um fiscal, vamos dizer assim. Mas vejam vocês, o Banco Central precisa do dinheiro que vem lá de fora. No exterior nós conhecemos como hot money, não é? Vindo do exterior. Infelizmente, porque o Brasil é um país minúsculo, um país que não, o exterior não vê um norte para o Brasil, então eles sabem que é muito fácil entrar e o governo está aumentando a taxa de juros, fica o tempo que querem e saem. De alguma forma, voltam devido à posição que está o Wall Street e a Nasdaq. Se está comprador, é hora de pular o dinheiro para lá e eles vão fazer as suas compras lá e vão fazer realizações. Porque, infelizmente, fica no Brasil todo mundo achando que o mercado americano é longo prazo. Isso não existe, não. Longo prazo foi na época que eu nasci, no modo de dizer assim, certo? Hoje o mercado americano é de dias, se não é no mesmo dia. Se vocês duvidam, faz um painel para vocês de acompanhamento de ações, um painel aí com 500 ações. Não fica olhando é, os índices, não. LTF, que compõe várias outras ações dentro. Não. Personal. Põe papel por papel. Perco esse tempo para vocês verem. Como que tem papel que sobe até 100%? Papéis, principalmente setor de farmácia. Observe para vocês verem. Vai, no outro dia entrega tudinho. Quer dizer, é o capital, esse capital do hot money no Brasil, operando, certo? Eles compram e eles vendem no mesmo dia. Eu não gosto de falar, não quero expressar um nome feio, não, mas é o tal
day trade, certo? E que ele não ocorre de forma digital, como muita gente pensa que é, não. Ah, não, eu estou aqui, estou operando aqui, estou vendo aqui o painel de uma corretora tal, do banco tal, estão operando aqui. Aqui, gente, ó, é no telefone, é de mesa por mesa, banca por banca, é direto, faz a transferência, não sai no índice, não sai no seu visor, e pode ver que depois aumenta de forma extraordinária, tanto para subindo como caindo. Aí você fala, ué, mas de onde que veio? Pois é, comunicação telefônica, certo? Então, isso existe, é assim que é operado. Está muito ágil, está muito veloz, certo? É onde que eu falei, o que não acompanhou na economia no mundo é os livros de economia, é a economia, que virou tudo vovô cagar, vovô babão, vamos dizer assim, porque o mercado ficou afiado demais. O mercado super veloz, ultra veloz, não é? Mas por que eu falei isso do mercado se eu estou aqui no Brasil? Pensa bem. E por que eu estou dando ideia para o Brasil? Porque, gente, por favor, gente, eu não tenho como ficar pedindo toda hora, gente, vamos entender isso. Vamos, principalmente a área de economia no Brasil, os economistas, os pensadores que podem emitir opinião, vamos entender isso. Eu não estou contra, quero malhar ninguém, eu só falo, quando eu falo que os livros não são mais dentro da realidade, eu não estou querendo pegar a classe de economistas e falar assim, vocês não prestam para nada. Não é nada disso, eu só quero alertar. Estamos vivendo uma época muito diferenciada, muito diferente, e não está se vendo isso. Nossa economia no Brasil é arcaica. O país está arcaico, certo? Está super defasado. E isso faz o dinheiro entrar e sair numa velocidade tremenda. Eu expliquei aqui, opera as taxas do governo, que são altíssimas, certo? Opera o dólar e é fácil demais de sair. É fácil demais. Como entrar também, certo? Aí ficam aí falando que é investimento. Vem a mídia econômica falar, o Brasil teve um investimento grande, está entrando bilhões de dólares, é um investimento grande. Investimento aonde, meu compadre da mídia? Me mostra aí aonde. O que foi construído aí de investimento? Qual a estrutura que vocês viram aí ser construída? Pelo que eu estou vendo, é tudo indo para o buraco. Tudo é muito ruim, tudo na paradeira tremenda. Mas o volume do capital que entrou realmente é gigante. Mas saiu também. Voa para fora. É o hot money. Certo? Então, nós temos que coibir isso, nós temos que tampar esse buraco de fazer limpeza dentro do Brasil. Certo? Eu não posso ficar citando nomes aqui, porque eu tenho certeza que eles vão retirar esse vídeo, mas tem um grande investidor na América, que inclusive um monte de YouTubes coloca vídeo deles, falando assim, fulano é comprador de ação de longo prazo, é um senhor velho. Ele, sistema, aí fala o sistema tal, desse senhor da América. Eu vou falar assim porque tem um outro senhor já de idade também, que é muito bem visto no mercado financeiro. Então, para não atingir a esse senhor, eu estou falando, é um senhor do exterior, certo? Mas, espertalhão. Ele é um espertalhão. Ele não opera mercado, não, como fico falando. Ele tem uma equipe afiadíssima. Certo? Ele tem equipe lá em Chicago, ele tem equipe cá em Nova York, ele tem equipe... Olha, ele tem uma equipe super afiada. Compreenderam? Essa equipe faz essa remessa. Entra em dólar, por exemplo, e ele, mais ou menos, negócio de uns 2 anos, eu não recordo bem agora, infelizmente minha cabeça é muito falha para essas datas, mas é por aí, 2 anos por aí para trás, ele teve a capacidade de falar que ele entrou no Brasil e lavou 7 bilhões de dólares. Aí vocês falam, mas saiu 7 bilhões de dólares do Brasil? Não, gente, não é assim. Dormiu e amanheceu sem o dólar. Não. É questão de um período. Ele fez uma limpeza completa, num período, 2, 3 horas, me parece, e ele
ficou fazendo isso. Até na época eu falei assim, mas como que é um canalha mesmo, né? Fala que é investidor só de papéis de ação, nas ferrovias principalmente, né? Mas olha como é que ele está destruindo a economia de um país igual ao do Brasil, né? Pois é, o governo brasileiro não fez nada, o Banco Central não fez nada, todo mundo que eu tenho certeza que tomou conhecimento daquilo, não fizeram nada. Como não faz nada até hoje. Talvez até esse vídeo meu vai ficar estranho por causa disso, porque eu estou dando uma ideia. Já está com 10 minutos. Era só para me falar direto no ponto. Mas vejam vocês, para nós acabarmos com isso, nós trazemos um chão confiável no Brasil, que eu possa comprar a terceira linha, segunda linha, primeira linha, e indexar um prazo, longo prazo. É importantíssimo. É super importante. Bye bye, day trade. Isso não é, day trade não é nada no mercado interessante, certo? Inclusive, ele vai destruir o seu dinheiro. Você tem que olhar para o futuro, você tem que olhar para o norte. Mas nós precisamos de um país que traga isso. E não temos. Aí pronto, põe tudo a água abaixo. Porque vem os papéis do governo pagando juros altos, né? E nós vamos, muita gente vai correr para o papel do governo. O mercado internacional vai correr para o papel do governo. Então vamos atrás do papel do governo, vamos lá para o Banco Central, que faz todo esse recebimento. O Tesouro controla, tem um trabalho junto com o Tesouro, ele sabe muito bem o que está ocorrendo com o Tesouro. Então vejam vocês, aonde que está a minha ideia. O governo tem que criar uma barreira, o governo brasileiro, criar uma barreira, gente, que vai ser o nosso elo, o nosso ponto de olhar, o nosso norte, certo? Essa barreira vai ser construída com o Banco Central. Como? Como fazer essa barreira? Como fechar? O senhor está querendo fechar o mercado brasileiro para o mercado internacional? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, vai continuar como está. O Banco Central com sua taxa de juros alta, porque precisa, talvez eu não falei bem no início desse vídeo, precisa para ajudar o governo a financiar essa estupidez que existe dentro do Brasil chamada dívida pública. Essa inoperância, essa bola de neve que existe dentro do Brasil, que é tudo um sistema político muito mal gerado, muito mal gerenciado, desculpa a palavra, mal gerenciado, estupidamente corrupto, tudo ali dentro é corrupção pura, tudo é fantasma, a maioria. Porque pagar um policial não é fantasma, pagar um professor não é, pagar um bombeiro não é. Mas os que não é, na verdade, não é nada perto de 1 milhão de coisas de maracutaia que tem ali dentro. Tudo criado dentro da política, maracutaia. Concorda? Então, o Banco Central precisa de continuar atrativo para o mercado internacional, certo? Vamos dizer que o Bob Smith é um investidor do mercado do Wall Street. Ele está vendo que o Wall Street, hoje a carteira dele está gerenciando 300 milhões de dólares todo dia. Ele compra, está vendendo praticamente no mesmo dia, porque qualquer centavo que ele ganha é lucro para ele. Porque muita gente pensa assim, comprou uma ação, vamos dizer, por 10 dólares, tem que ir a 20. Não, não é assim não. Isso aí é para quem é sardinha, para quem é pequenininho, investidor pequeno. Quem pode ter 300 milhões na mão e compra uma ação de 10 dólares, um exemplo para vocês entenderem, ele vende ela por 10 dólares e 10 centavos. Compreendeu? 10 centavinhos. Porque ele compra um volume gigante. Ele compra 10 milhões, por exemplo, ele ganha um dinheirão. Compreenderam? É o mercado fracionado, certo? Você pega de 1 a 100, você quebra ele em centenas de partes. E essa pessoa tem na mesa dele, na banca dele, ele tem vários elementos que trabalham fazendo essa matemática o tempo todo. Ninguém está procurando comprar por 10 dólares e vender por 11. Não, 12, 13, 15, não. Dentro daquele fracionário, aquela turma vende na hora. Mas isso é uma conjuntura operacional do mercado lá, americano. Eu estou aqui com vocês. Então, gente, o que ocorre com essa barreira? O Banco Central está aqui, vai continuar trabalhando do jeitinho que está, com o nome do Brasil,
com o nome do rapaz que está no comando, com o nome todo o sistema é o mesmo sistema de recebimento de dinheiro, devolve, faz toda a folha de pagamento deles, toda essa conjuntura internacional de pagamentos e recebimentos continua dentro do. O cronograma é o mesmo, certo? Os recebíveis de importação, tudo é a mesma coisa. Porém, cá agora ficou diferente. O Brasil vai existir de outra forma, certo? Na minha opinião, a parte econômica vai existir de outra forma. O governo vai criar um índice, certo? Esse índice é o índice que vai pôr o Banco Central de um lado e o governo do outro. E todo o mercado brasileiro vai trabalhar em cima desse índice, certo? É um índice que não vai, um índice com várias divisões dentro dele, que para você fazer determinado investimento dentro do Brasil, vai estar ali a carteira para aquilo ali, para aquela específico ponto que você quer operar, ou você quer industrializar, certo? Você é um empresário, está ali. E aquilo ali não vai. Deixa eu pôr aqui assim para vocês entenderem melhor, para vocês poderem ver. O Banco Central está aqui, gente, tá? O Banco Central não tem nenhum. O Banco Central é essa caneta aqui, ó. Esse aqui é o Banco Central, certo? Esse ali é o Banco. Também não dá certo, não. Eu tenho meu negocinho que eu adoro. Isso aqui é bom para danar. Então, o Banco Central é essa parte preta, certo? Aqui é a barreira. Aqui é o governo. Aqui somos nós. Então, se o governo criar essa estrutura aqui, essa estrutura o governo vai ter que gerenciar ela com todos os problemas que nós temos dentro do Brasil. Subiu o alface, caiu a cenoura, o preço, certo? Os ovos ficou mais caro. O setor de sapato está em queda. A produção. Tem uma venda ainda de sapatos. O setor petroquímico está parado praticamente. As refinarias estão lutando. Precisa de mais financiamento. O diesel começou a subir. Então, quer dizer, o governo vai trabalhar olhando esse índice, essa composição vai ser muito forte. Muito forte. Se o brasileiro aprender a ler essa composição todo dia, o brasileiro vai ter em mão tudo que é gerenciado dentro da economia pelo governo, na parte econômica, e na parte, inclusive, de todos os seus departamentos, de suas pastas gerenciais, né, os seus ministros, o ministério, vai estar aqui engessado num grupo só, certo? Se vocês não entenderem bem, vou dar um exemplo à Marina, a senhora Marina. Ela é da pasta do meio ambiente. A senhora Marina está anunciando que vai haver o governo vai aplicar 1 milhão de reais para fazer um asfaltamento de uma parte da rodovia transamazônica, que uma parte já está asfaltada, mas grande parte não. Então, quer dizer, aquilo ali vai gerenciar vários pontos positivos para o setor de construção civil, lá de construção, o empresariado, né, com as empreiteiras, o óleo diesel vai cair na região, o preço, né, a área de caminhões, que é uma área gigantesca, né, a logística do caminhão entrega na economia é gigantesca. Então, tudo isso vai haver um incremento e nós vamos ver assim, subir, como se de repente o governo falar, dona ministra Marina, não vai ter mais o dinheiro. Pronto, tudo ali vai cair, não é? Então, se o brasileiro souber ler isso, o brasileiro vai operar o mercado financeiro de uma forma muito fantástica. E quando se opera o mercado financeiro de uma forma muito fantástica, o que gera para o brasileiro? Gera credibilidade para o longo prazo. E com isso, o brasileiro vai gerar caixa para ele. Ele compra um determinado papel, as empresas vão começar a ter coragem de pagar um melhor dividendo, inclusive, não é? Porque tem muita coisa boa na segunda linha, na terceira linha, que não está pagando um dividendo tão bom assim, dentro da credibilidade que eles não estão vendo. Eles têm medo,
certo? E já tem outros dentro do setor de segunda e terceira linha que paga até um dividendo mais alto, inclusive, mas é pela falta de credibilidade. E isso vai acabar esse elo negativo e positivo para um elo consistente, certo? Eu sempre falo que segunda linha e terceira linha, porque eu sou fã do chão, do chão. Eu acho que todo progresso é de baixo para cima e não de cima para baixo, certo? É por isso que eu vejo, por exemplo, a Petrobras com tantos problemas, uma Vale do Rio Doce, mas o problema até onde não tem mais para acabar, por falta de administração desse chão que eu estou falando, da credibilidade. Porque o que Vale está até hoje trazendo minério? De Itabira, Pissarrão, Alegria. Um absurdo, rapaz, entendeu? Um absurdo. Nós poderíamos estar produzindo milhões de itens com o nosso minério. Para que tem que levar lá para Tubarão para poder ficar lá poluindo aquelas praias lá do Espírito Santo? Para entregar de graça o nosso minério para o exterior, não é? Então, se faria um complexo de industrialização, desculpa, transformação cá em Minas, ou mesmo para o Espírito Santo, para gerar os empregos no Espírito Santo também. Ops, caiu meu negócio. Desculpa, gente. Mas então, compreenderam? É aquela mentalidade que não tem, né? E eu dou um descontão nisso porque não existe esse norte. Mas entender esse índice, isso ia fortalecer demais, porque nós íamos ficar independentes do Banco Central. As pessoas, os economistas atuais brasileiros gostam muito de falar Banco Central independente, mas visando o exterior, porque o exterior é independente. Compreendeu? Em vários países, né? Não é todos, não. Mas então, o economista está sendo um cópia-cola. Eu não sou cópia-cola. Eu quero ter uma ideia para o meu país. Eu quero criar uma ideia para o meu país. Pode ser absurda para muita gente. Pode ser absurda. Mas quando eu falei em 2000, 2001 sobre as debêntures, também teve gente que me jogou água quente. Era absurda. E hoje estão vendo como é que não é nada de absurdo. Pois é. Inclusive copiam índices de debêntures do exterior. Não é? Viram? Pois é. Mas não tinha também na época no exterior, não. Estava falando por um tempo adiantado. Eu estava adiantado no tempo. Então, gente, se o governo criar esse complexo, é um complexo tem que ter uma renovação diária, se não for até por hora. Desculpa, é por horas, por minuto. Tudo é renovável por minuto. Eu estou caducando aqui. Tem que ser por minuto. Porque não se. Commodities, por exemplo, não se brinca com em 24 horas de uma commodity por um tempo à frente. Não. Commodities é virtual. Sim, é igual a taxa de juros americana. Muda por segundo, certo? Pois a nossa vai mudar também por segundo. A nossa taxa de juros e tudo que está correlacionado aqui dentro. Então é muita gente que vai trabalhar nisso, integrado nisso. Vai ser a área pensativa da nossa economia, certo? E vai ser o nosso espelho, vai ser a nossa plataforma que nós vamos olhar todo dia. Eu não quero mais saber se o óleo está subindo ou caindo lá no exterior. Eu não quero saber mais se as fazendas agrícolas nos Estados Unidos estão pegando fogo. Não quero saber se o estreito lá está fechado, estão provocando guerra. Deixa eles provocar a guerra que eles querem. O dito cujo polícia do mundo ele não acha que ele precisa de guerra para poder gerenciar emprego no país deles, então deixa eles. Vão lá. O que eu posso fazer é ajudar a paz, negociação para a paz. Pronto. Mostrei que o Brasil pode pensar também fora da caixa, construir a paz, não é? Mas em termos de financeiros, agora nós estamos com uma grande queimada lá no Mato Grosso, uma grande queimada na Amazônia. Agora é meu problema. Agora é meu problema. Vamos correr, porque está caindo aqui, ó, nessa plataforma está caindo. E uma queimada afeta gigantescamente vários setores. Não é só a árvore pegando fogo, não. É vários setores. Opa, explodiu uma das nossas usinas, uma refinaria nossa, vamos dizer assim. Opa, infelizmente a Uzi Minas congelou um forno, e isso leva semanas para ser refeito. Houve uma barbeiragem
técnica e leva semanas para ser refeito. O que ocorre, então? Ocorre que toda a malha né, de transformação do minério para o ferro, para o aço, para o aço inox, vai sofrer um complexo aí que tem que ser administrado com urgência e para se chegar no ponto que não vai mais trazer problema, mas na tabela aqui, na plataforma, vai criar um colosso de confusão. Mas nós vamos operar isso. Né? Eu tenho 11 minas, eu tenho a Cesita, né? Um modo de dizer assim. Né? Então, a Belco Mineira vai continuar produzindo os rolos de arame dela. Então, quer dizer, nós vamos criar uma economia forte, pensativa dentro do Brasil, que os jovens, desde 15, 16, 20, 25, 35, 45, e a ala, até a ala das pessoas mais antigas como eu, 67 anos, e entre esses jovens, até chegar no meu ponto de idade, e até mais um pouco, vai todo mundo, todo dia, trabalhar em cima disso. E todo mundo vai trabalhar para economizar seu R$100, seu R$150, quem pode pôr mais, seu R$1.000, outros tem mais, seus R$1.500, seus R$2.000. Gente, isso vai trazer uma fortuna para o Brasil, certo? Aí vocês vão falar, o senhor está pensando só ponto positividade, mas não vai trazer, não. Traz sim, gente. Traz sim, traz porque, olha, isso, quando todo mundo investe, cria-se um norte. O norte, todo mundo obedece, acaba essa bagunça de ficar fazendo day trade e todo mundo, eu comprei o setor elétrico, mas agora estou pensando na minha vida se eu fiz um negócio bom ou não. Fez sim, fez. Segura, porque tudo vem, o país está crescendo. Quando o país está crescendo, o país traz benefícios para todos os setores. Compreenderam, gente? É assim que funciona, certo? Não tem conversinha de vir um economista falar, não, mas tem que vender agora porque o balanço vai vir ruim. Balanço, mete uma bicuda violenta nesse troço, rapaz. Quem vive de balanço vive de tristeza dentro do mercado, certo? A gente tem que entender que a vida no mercado financeiro é um norte. Se você tem uma economia que se transforma, é uma metamorfose, e é só indo bem, é só gerenciando caixa para todo mundo, inclusive o cash flow para as empresas, certo? A economia cai em impostos. Compreenderam, gente? Isso fortalece o norte. O Brasil não requer imposto para tudo e quanto é lado? Para todo lado o governo está tentando fazer um imposto para arrumar uma verba, certo? Igual agora, por exemplo, esses 10 bi que estão indo para subsídio para gasolina na bomba, né? Por causa desse respingo da guerra. Vejam bem, o governo vai ter que criar algum imposto, não é isso? Porque não sabe de onde vai tirar o dinheiro. Não foi assim nos governos passados? Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Collor, tudo ia para o fundo de garantia, vocês lembram disso? O dinheiro do fundo de garantia era sempre mexido, não é? Pois é. Era o FMI, buscando o FMI, lembram disso? Pois é. FMI, aquilo ali é uma mentirada tremenda. O que tem de investidor americano que ganhou dinheiro com esse negócio de FMI, gente, porque os mitirones da vida que o diga. Mas o FMI tem muita orelha seca lá no FMI escutando esses investidores americanos, certo? A maioria tudo capital judaico, que fazia do jeito que eles queriam. Exigências absurdas no mercado brasileiro, porque sabia que o governo não ia comprar, não ia conseguir fazer. Mas forçavam para o bonde cair o máximo, aí entrava o capital. Subia, o papel do governo subia. Pronto. O tal dos mitirones da vida lá na América vendia igual Souza. E ganharam dinheiro para comprar um país. Ainda bem que hoje nós não dependemos dessa porcaria FMI. Certo? Igual a gente não depende de ONU, porque também não existe, essa porcaria não existe. É só. Bem, isso é outro assunto. Mas olha aqui, gente. Então, se nós criarmos. Olha como é que a nossa juventude hoje é ávida para investir. Vocês observaram isso? Na minha época não era. Certo? Eu lembro que quando eu entrei na Vale do Rio Doce,
houve um mês de curso para nós, apareceu lá uma senhora para poder dar aula assim, financeira, ensinar, mas ao argumento dela, vocês têm que aprender a parar de querer tomar cachaça, cerveja, parar de ficar mexendo com muitas meninas, porque vocês agora com esse dinheiro vocês podem comprar um carro zero, então vocês vão começar uma vida, não é? Então, mas independente disso, eu pedi licença a ela, falei, minha senhora, eu posso falar aqui nesse ponto aqui desses 15 minutos aqui da senhora, posso falar? Aí falei para eles, meu pessoal, ninguém de vocês me conhece, que nós somos uma turma nova, nós estamos começando aqui no curso. Mas é o seguinte, ó, pega o primeiro pagamento, vai lá no Bradesco, que eu falava Bradesco. Eu era corrente do Bradesco, né? Correntista do Bradesco. Desculpa o meu atraso, me lembrar. Mas falei, vai lá e compra um RDB, compra uma letra de câmbio. Falava assim, nessa palavra letra de câmbio. Aí eles falaram, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu falei, eu só tenho 15 minutos, vou explicar. Aí eu explicava para eles direitinho o que era um RDB, o que era uma letra de câmbio, como é que eles tinham que observar se aquilo subia ou caía. Né? E eu falei para eles, ó, quando vocês chegarem no banco, a minha agência é lá na General Osório. Ela é ali a porta de entrada, a porta de saída do outro lado da rua, que eu não recordo o nome mais. Ela atravessa o quarteirão todinho. Do cá era o ponto dos ônibus da Alvorada, que ia para Vila Velha. Do outro lado era o ponto dos ônibus que ia para a Serra, não recordo mais o nome da empresa. Eu falava com eles, vocês não têm que conversar nada no banco, você só pede para comprar um papel. Eu tenho vários aqui, ó, que eu já opero isso antes mesmo do meu primeiro pagamento da Vale, eu já trabalho desde os 11 anos, meu dinheiro é todo disso, certo? Olha como é que já evoluiu o meu dinheiro. Então eu falava com eles, mas não vai lá perguntar para aquilo que vocês veem na propaganda, a garota do Bradesco, não, porque aquilo ele não sabe nada, certo? Você vai chegar lá, ela não sabe te informar nada. Nem o gerente do banco sabe informar nada. Não é incrível? Porque é um banco de um estado pequeno, uma capital pequena, ele não tem informação nenhuma. Aquilo ali chegou por causa de elo político, certo? Mas não foi porque o cara fazia, como se diz, carreira dentro do banco. Não, não. É por causa do elo político lá. Lá, inclusive, naquela época, tinha um salafrário do sujeito que montou a corretora para ele, que davam que o nome dele passava para que ele era economista, certo? Ele dizia, conforme ele era economista. Eu era jovem, conversei com ele uns 5, 10 minutos assim, eu vi que ele nunca foi economista na vida dele. Aí passou uns anos, descobriram que ele nunca foi economista realmente. Pois é. Então, não sei nem porque eu estou falando disso, mas põe atenção. Então, gente, o meu assunto é aqui, é sobre a barreira. É importantíssimo para o Brasil. Aí vocês vão dizer, então o senhor está propondo, agora para finalizar, que já vai para 32 minutos, o senhor está propondo, então, o governo tem uma espécie de uma plataforma, né, que o governo vai se orientar por ela. Isso, o governo vai se orientar por ela. Todos os ministérios do governo vão se orientar por ela. Esses governos são prefeituras, Estado e federal. Vão se orientar por ela. Ela vai ser o braço direito, se não for o próprio governo, no modo de dizer, certo? Aqui nada tem corrupção dentro. Não, porque ela reflete os setores. A corrupção que vai ter aqui dentro é igual, por exemplo, nós temos um grande conglomerado aí que eu acabei de falar, que está querendo quebrar e não quebra, quebra e não quebra, não é? Vai para concordato ou não vai. Pois é, aquilo ali é um absurdo de um caldeirão de corrupção planejada, certo? Então, aí sim. Mas o governo pode interferir, porque o governo tem que ter uma ala pensativa para entender quem é que está prejudicando o país e quem é que não está prejudicando. Se esse conglomerado for para quebra mesmo, for para como se diz, pedir uma concordata, um exemplo, né? Ele vai prejudicar milhões de brasileiros que estão investindo aqui. Então o governo vai trabalhar para coibir isso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O governo vai sangrar para manter isso aqui firme, confiável, certo? Na área de saúde, planos de saúde, na área do chão de fábrica, se tem que ser mais automatizado ou não, se a competitividade está indo ok ou não, estão subordinando ela ou não, né? Tudo isso.
vai ser analisado e precificado aqui. Ou seja, isso vai ser vivo dentro do Brasil. E isso, qual a vantagem disso? É a vantagem que eu falei aqui. É a vantagem É aqui, ó, o Banco Central. O Banco Central vai ser livre, independente, absolutamente independente, para poder continuar sendo o Banco Central, operando como eles operam. Ou seja, eles vão manter, eles fazem análise por exemplo, do nosso atual juros, não é? É o modo de dizer assim. Então, eles é que vão operar, eles que vão fazer esse engajamento, essa conta vai ser indexada a ele, igual o Banco Central tem hoje a conta que é indexada todo dia, que é um pagamento de um banco para o outro, uma transformação de um banco para o outro, o cobrimento de um banco para o outro, desculpa a palavra, que é feita todo dia no chão do Banco Central, né, de um dia para o outro. Então, quer dizer, é assim. E ali tem um dinheiro gigante que é para poder gerenciar isso, para cobrir um andamento de um banco que não teve tanto depósito, vai ser coberto, o outro que teve mais depósito vai ser apresentado. Isso é feito todo dia, mas vai ser feito também todo dia, do mesmo jeito que é feito com o agendamento do Banco Central observando os índices da economia, e para ele poder gerenciar o capital, o dinheiro que entra no Brasil, continuando com sua taxa de juros alta, por exemplo, um exemplo, não é? Sendo que aí vocês vão dizer, mas aqui o setor bancário não pode continuar. O que adianta isso aqui, essa plataforma, se o Banco Central ficou isolado de completo? Mas ele que manda na taxa dos juros e está alta. Nós vamos financiar aqui, vamos dizer, 20%. O juro está 20%, deveria estar só 5%. É um exemplo, ok, gente? Mas então vejam você, eu não vou preciso trazer número certinho aqui, não. Está aqui, mas não vou, quero fazer de uma forma que vocês entendam. Se todo mundo entende um 20, entende um 5. Como é que é uma defasagem grande? Muito mais fácil de entender. Então vejam vocês. É aqui que vai sair o dinheiro. Deu para entender agora? É aqui que vai sair o índice. E não no Banco Central. O Banco Central vai ter um índice para atender o mercado exterior, para ser atrativo para o mercado exterior, para ele continuar adquirindo dinheiro caro para repassar para o governo, fazer o manage da bola de neve. Mas aqui, o governo comigo, com você, o governo vai ter o setor da pasta da Fazenda que vai administrar isso aqui, o índice dos juros. Vamos para o nosso juros, vamos dizer, 12% ao ano, é um exemplo, tá? Vai ser mantido isso. Aí o Brasil vai ter 12% aqui ao ano, né? Quer dizer, todo mês 1%, vamos dizer assim. Vamos por 5%. Muita gente vê o número 12, acha que é grande. 5%. Vamos quebrar ele em 12%. É os juros para fortalecer o nosso mercado. Ao mesmo tempo aqui continua 17%. Se precisar, vai a 20%. Certo? Se o mundo engrossar demais e ficar muito ruim as coisas, o governo pode passar até para 20%, porque vai vir uma enxurrada de dinheiro para o Brasil. Aí vocês vão dizer, mas vai funcionar? Vai, na minha opinião. O que não vai funcionar é se o governo continuar deixando a dívida crescer, a dívida pública. Porque aí o Banco Central, com essa metamorfose, com essa operação aqui de continuar sendo o nosso escudo para receber dinheiro caro, o dinheiro com juros altos, e nós aqui praticando outros juros, o governo praticando outros juros, mas com a dívida crescendo, mata tudo isso. Destrói isso e destrói lá o Banco Central também. Porque o câncer do Brasil, gente, não é câncer de longo prazo, não. O câncer terminal do Brasil é a dívida pública. Certo? Se qualquer debate que vocês verem no Brasil, com 3, 4, 5, 10, 200 economistas, começarem a falar em sistemas bons para o Brasil, mas não pôr lá no radar, bem escacarado lá na frente. Estamos falando aqui, mas o nosso problema maior é aqui, ó, dívida pública. Não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta nem eu com a minha barreira que eu criei aqui, e nem com o Banco Central independente cobrando juros caros, e o governo aqui fazendo um outro juros para o Brasil, ou seja, dividindo, né? Não vai adiantar. É bom lembrar que Israel, por exemplo, gente, Israel mais ou menos
Me parece que foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Israel tinha 3 taxas de juros por dia. 3 taxas de juros. Israel rodava 5 vezes por dia o câmbio do dólar. E tinha vezes que era 6 vezes o câmbio do dólar. Saiu uma taxa de juros, o câmbio do dólar virava. Câmbio negro, que fala. O câmbio negro virava. Segunda taxa de juros, na metade do dia lá, o câmbio negro virava. Aquilo ali foi um terror para aquele povo, certo? Que tem o dinheiro. Eles têm dinheiro, principalmente em volta do mundo inteiro, principalmente na América. A América está toda atolada de dinheiro judaico. Pois é. E a China também, que eu já falei aqui em vídeos para trás, o capital grande na China é um capital judaico que está por trás de tudo aquilo, ó, por trás daqueles investimentos gigantescos que tiveram dos últimos 40 anos para cá e que agora estão saindo, inclusive. Eu falei de vídeo passado aí. Estão pegando as fábricas e indo embora. Mas por quê? Porque o governo de lá quer benefícios fiscais, benefícios sociais para o seu público, não é? Incrível, né? Todo mundo mete pau na China, é país de ditador, é comunista, não sei o quê. Pois é, e eles estão querendo o benefício para o povo deles. Fiscal, igual eu tenho no Brasil, auxílio de saúde, fundo de garantia, PIS, PASEP, e por aí vai. Pois é, o governo de lá quer agora. Aí o que fez o capital judaico? Opa, não dá mais lucro, não dá mais para arrancar o couro dos outros aqui na China, não. Pegou a fábrica, está indo lá para o México, que está abrindo. Deixa eu ir falar um palavrão. Está sendo flexível e aceitando, né? Então, gente, essa é a minha ideia. 40 minutos. Viram um princípio de uma ideia, vamos dizer assim. Conto com você. Venha discutir comigo, venha conversar. Traga ideias também. Ajude a melhorar a minha ideia. E se você quer pôr para baixo, pode pôr para baixo. Eu quero analisar seus pontos para baixo, porque é lá nas negatividades que a gente aprende a corrigir e a gente melhora as positividades que a gente tem, certo? É isso que é importante. Gente, eu espero que eu tenha sido claro nesse programa meu aqui, mostrar que o governo tem que criar uma plataforma para ser independente, o Brasil ficar sob o controle da economia na mão do governo e não só na mão do Banco Central. E o próprio governo a gerenciar todos os índices que nós temos, certo? Inclusive a taxa de juros. E que o Banco Central vai fazer a taxa de juros também. É a número 1, é eles. Nós vamos ser a número 2. Concordam? Então, ninguém mais vai comprar um carro, comprar uma casa, pagar um estudo de um filho financiado. Ninguém mais olhando taxa do Banco Central. É a taxa do governo. Beleza. Ó, um abraço para todos, muito obrigado pela atenção até aqui, gente. Deixa eu aproveitar meu resto de domingo aqui, porque a patroa já está em cima. Está com a lista de serviços para mim. Serviços caseiros e tem o serviço para fazer no terreiro, no jardim. E eu estou aqui, batendo com a língua nos dentes. Deixa eu ir para lá, senão ela arranca minhas orelhas fora. Um abraço para vocês todos. E vou dormir no terreiro, inclusive, se eu não cumprir. É assim que é a situação aqui. Então tá, gente. Um abraço e muito obrigado pela atenção que vocês disponibilizaram. E se vocês gostaram desse comentário, dê um joinha, se inscrevam. É muito importante, tá? O debate é muito importante. Porque se eu ficar falando sozinho, fica parecendo que eu estou querendo ser o dono da verdade. Não, gente, não é isso não, tá? O entendimento é muito importante. E o entendimento engrandece. Ele cria, ele traz positividade para qualquer assunto, tá bom? Dê um joinha, se inscreva, dê um relatório, é muito bom, porque o YouTube possa levar isso para frente. Um abraço para todos vocês, muito obrigado, bom domingo.